Amados, os homens, porque o grito, ou porque o choro a cantar essa música? Os homens pegaram de novo a lei e colocaram dentro da tenda, dentro do tabernáculo, dentro dos templos, dos mosteiros, dos conventos, dos eremitérios, dos conservatórios, dos grandes templos, das grandes oradas. Pegaram a lei e colocaram dentro do templo. A lei foi dada no monte. O princípio dela foi dado no monte. Os 10 mandamentos. Para todos que estavam perto do arraial e até onde se ouve um trovão, estava a voz do Senhor. Porque a voz era maior e mais alta do que a alarido do trovão, trombeta, terremoto, grito do povo. E se ouvia a voz, então foi para todo mundo. A lei foi dada no monte, começou no monte, com 10 mandamentos. E não falou só e exclusivamente para Moisés, não falou com o monte, estava cheio de gente. Só que eles saíram correndo e disseram a Moisés: Moisés, não deixa Deus falar com a gente, não, Moisés. Moisés, olha, não deixa Deus falar com a gente, não, Moisés, fala tu mesmo, senão a gente morre. Aí o resultado foi da vontade do homem que Deus não falasse, mas que falasse com Moisés. Aí resultado, a lei, com os 10 mandamentos, ficou colocada em Moisés. Mas a glória era tão grande que cada vez que Moisés saía do tabernáculo e tratava desse assunto, ele ficava com o rosto em luz. Esconderam, os homens esconderam, a pedido. Os profetas também colocaram nos templos. Cada profeta que se destacava em Israel, os sacerdotes com ciúme atraía para dentro do templo. E chegavam até a matar os profetas dentro dos templos, porque o Senhor usava os profetas dentro dos templos e dizia quando o sacerdote não estava bem. O Senhor Jesus falou para aquela geração de fariseus: para que de vós seja requerido todo o sangue que foi derramado, de Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Pegaram os profetas e colocaram dentro do santuário, do altar, do templo, esconderam debaixo das casas de novo, debaixo da tenda de novo. Aí vem o Evangelho. Vem o Evangelho pregado com transfiguração do mesmo Deus. Com transfiguração de Elias e de Moisés. Diante dos discípulos que foram chamados para isso mesmo. Aí novamente, Pedro, na inocência, tomou a palavra e disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é sair por todo mundo anunciando o Evangelho a toda criatura. Bom é olhar os campos que já estão brancos para a ceifa. Bom é sair e contar para os seus pais e os seus parentes como o Senhor teve misericórdia de ti, como o Senhor fez com a sua vida. Bom é anunciar o Evangelho em testemunho. Por que em testemunho? Porque você não precisa ser catedrático, não precisa se formar de anel no dedo para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo salva a alma, que Jesus Cristo transformou a sua vida. Está sim em condição de anunciar o Evangelho. Você que decidiu ainda hoje. O moço se decidiu. Ele disse: Senhor, te seguirei aonde quer que
e conta para os seus pais o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ou seja, a sua missão começa na família. A sua missão começa com a sua família. O que aconteceu? Olha, o moço entrou na cidade e anunciou de uma forma tão grande que agitou de um jeito que Jesus Cristo teve que passar por fora a caminho de Samaria. Que a multidão já estava alvoroçada para conhecer aquele. É impossível esconder Jesus. Tanto que ele mandou ir, como ele disse, não. A mulher samaritana, vocês conhecem a história? Estava pegando água ao meio-dia, porque não tinha uma vida socialmente elogiável. E as mulheres que não tinham uma vida social elogiável pegavam água ao meio-dia, encontrou com ele. Tendo encontrado com essa água que ele disse, toda a terra há de encher do conhecimento da glória do Senhor. Ele disse, mulher, dá-me de beber. Ela disse, como é que você me pede de beber? Se eu sou samaritano. E os judeus não dão água para samaritano. Meu Pai do céu é muito manso. Ele é muito manso. Se fosse o rústico aqui, gritava para ela, mulher, os judeus não davam água para samaritano não, mas eu dou. Tem água para você, eu lhe dou. Ele manso e humilde de coração, fala com toda a brandura. Se você soubesse quem é o que fala contigo, que te pede água, era tu quem pediria e ele te daria água viva. Porque aquele que crê em mim, ele nunca mais terá fome, ele nunca mais terá sede. Porque nele se faz um rio de águas vivas que salta para a vida eterna. Aí, irmãos, veio o Evangelho, muita transfiguração, o Calvário para todo mundo ver. O discípulo de Emaús nos passa bem claro que era impossível uma pessoa na cidade não saber o que aconteceu. A igreja reunida em Pentecostes, veio um vento, veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. Lógico que a gente pensa num vento dentro de casa. O som encheu a casa. E lá estavam representantes de todas as nações. Todas as nações, o que era nação, o que era mundo na época, estava ali em Pentecostes, presenciando o vento que assopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Estava ali vendo o Espírito que foi prometido por ser derramado sobre toda a carne. O mundo estava ali representado por cada idioma, cada país, cada nação. E o discurso de Pedro rendeu mais de 3.000 almas. O Evangelho veio desse monte, dessa multidão, para alcançar multidões. Foi o que os homens fizeram. Quando chegou na época das perseguições por causa do Evangelho, a igreja romana se achou a rainha das igrejas. Era uma igreja igual às outras. Não existe história de duas igrejas, a história da igreja é uma só. Achou que era a principal das igrejas. E aí pegou o Evangelho e colocou dentro do convento, dentro da orável, dentro do eremitério. Colocou de novo dentro das quatro paredes. Colocou de novo debaixo dos mausoléus. Colocou de novo nos confinamentos. E aí escondeu o Evangelho. E aí uma pessoa que queria perdão e salvação precisava comprar. Precisava comprar. Se chegar em Cachoeira, Nazaré, Valença,
em outra cidade, uma parte de Camaçari, você ainda encontra em algumas casas antigas, umas assim, SC. Lá em Cachoeira tem assim, SC na porta das casas. Significa que aquela casa passou a pertencer à Santa Casa de Misericórdia. Ali foi o seguinte, o fazendeiro ou o dono, tá, deu à igreja para a igreja salvar a alma dele ou salvar a alma dos parentes dele. Tá? E a igreja ficou riquíssima no mundo, comprando por indulgência almas e vidas. Enterraram de novo. Mas o que é que o Senhor gostaria de gritar nessa noite para nós? Meu Pai. Em Mateus 24, diz que os discípulos chamaram a Jesus, ou convidaram a Jesus, para ver a estrutura, ou a estrutura do templo. E quando Jesus ia saindo do templo, manos, há muito tempo que você encontra o show, você encontra a dança, tá? Você encontra a diversão, a distração. Porque você está saindo de novo dos templos, saindo do templo. A próxima não será discípulo dizendo para lhe mostrarem a estrutura do templo. Lucas, o Marcos disse assim, Senhor, olha que pedras, olha, Senhor, que edifícios, que edificações, que coisa bem feita, que coisa bem desenhada. É mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós estamos vivendo hoje o Evangelho dos grandes tempos, dos grandes eventos, das grandes concentrações, das grandes campanhas, dos grandes louvores. E como se não bastasse, nós já temos o nosso carnaval, que eles chamam de espiritual, e São João com Jesus. Multidões, muita gente. Agora, o pastor chama alguém para sair com um folheto. E a maioria desses homens, quando você fala alguma coisa, eles lhe respondem, desculpem, ovelha é que gera ovelha. Maravilha. Mas eu tenho a completar. Agora, pescador entre homens, pesca homem. Está bem que ovelha gera ovelha, maravilha. Foi chamado pescador de homens, pesque homens. Pegaram de novo, colocaram debaixo do alqueire, colocaram debaixo da cama, colocaram debaixo dos tetos, debaixo dos púlpitos, debaixo dos templos, debaixo do diploma, do bem vestir, da aparência, a lei, os profetas e o Evangelho. Meus amados, que nesta noite eu quero dizer para vocês, está escrito, eu espero que o Senhor complete essa palavra em vossos corações. Mas se venha prover os seus olhos, se ele quiser, ele pode trazer a minha ou outra pessoa e complementar essa mensagem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, se você se juntar ao seu pastor, se ele contar pelo menos com mais um, mas você tem que crescer no Evangelho, me ouvindo dizer, que não são palavras minhas, mas me ouvindo dizer, Marcos, nós vamos com 2 ou com 100. Não é isso? Com 2 ou com 100. Porque você não vai contar com todo mundo, isso não é novidade nenhuma. O próprio Senhor Jesus disse, grande é a seara e poucos são ceifeiros.
mas rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Não vou fazer apelo para vocês, mas eu gostaria de poder apelar para a igreja. Ele conta com mais um, ele conta com mais você. Quando ele quiser sair para entregar o folheto, é só dizer boa tarde, ou vai fazer contigo, um folheto aqui. Vou colocar a caixa. Não precisa muita caixa não, né, Marcos? Uma caixa, um microfone, uma guitarra, para facilitar o cântico. Quando chamar, pode contar com você. Eu espero. Olha, se você quer a salvação das almas, se você se sente chamado para buscar almas, se você se sente pescador de homens, quando o pastor convidar, por favor, diga para ele, o senhor tem mais um pastor. Ele gostaria que essa igreja cumprisse o que está escrito em Mateus 28, 18 a 20. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as, ou seja, mergulhando-as, fazendo conhecer tudo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, mergulhando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, o Senhor Jesus nos chamou para buscar, ensinar e mandar ir. O tempo ajuda muito para aprender, mas aprender para mandar ir. Que o Senhor nos abençoe e pode fazer isso acreditando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Parede nenhuma, véu nenhum, igreja nenhuma, seminário nenhum, nem mosteiro nenhum, nem eremitário nenhum, nem homem algum pode impedir o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode pegar desde o livro de Levítico todo completo de cor, ou apenas dizer, Jesus me salvou, e é porque Ele me salvou, pode me salvar também. É o suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, guarda as nossas vidas. Nos ajude em nome de Jesus. Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus.